do pessoal que não assistiu a aula ontem. Revisão de qual parte? Você sabe de... Uma revisão meio geral, uns 5 minutinhos, se você puder falar sobre a aula de ontem um pouquinho. Só o pessoal que não conseguiu assistir. É um pouco difícil resumir aí a aula toda, né? Mas vamos lá. É porque eu tô tentando aqui, se eu conseguir também eu posso, né? Tá, não, sem problemas. Ontem a gente falou sobre os antiepiléticos, né? Falei um pouquinho da classificação das epilepsias, né? Porque elas se classificam de acordo com a região do cérebro acometida. Então, se for um acometimento de grande parte do encéfalo, a gente considera como uma crise convulsiva generalizada. E se for de partes focais, a gente chama de crise parcial ou crise focal, né? Elas podem acontecer com ou sem perda de consciência, vai depender da região acometida. E aí, para cada uma delas, a gente falou quais são os principais sintomas, né, que o paciente manifesta. Nem sempre a convulsão ela é manifestada única e exclusivamente com a contorção dos membros, né, com a língua embolada ou coisas desse tipo. Existem vários sintomas que caracterizam tipos diferentes de convulsão. E falamos dos principais fármacos, né? Os fármacos que tratam essa convulsão. Então, a gente tem aí como primeiro medicamento de escolha o fenobarbital. Ele pertence à classe dos barbitúricos. Há um tempo atrás, algumas décadas, ele era usado como ansiolítico, só que é um medicamento que a dose terapêutica é muito próxima da dose tóxica, então, e ele tem interação com outros fármacos do sistema nervoso. Então, hoje ele é utilizado com exclusividade para crises convulsivas. Então, para gatos e cães, ele é a primeira escolha na linha de tratamento, ele é um medicamento barato. Ele é um medicamento que tem uma resolutividade de 60% a 80% dos casos. Lembrando que convulsão, se ela foi idiopática ou congênita, a gente não consegue curar o paciente, a gente consegue abrandar as crises e o intervalo entre elas. Se a causa for conhecida, como por exemplo uma meningite, um câncer ou coisas desse tipo, para você tratar a convulsão, primeiro você tem que tratar a causa, né? Então, o fenobarbital, ele tem uma boa recomendação. O início de ação dele é lento, né? Então, não é uma boa medicação para o momento da crise em si, mas sim para o tratamento crônico, que vai durar aí em torno de 6 meses, né? Nas crises, o que a gente poderia utilizar, já que ele demora aí de 20 a 30 minutos para começar a agir por via endovenosa. Então, na crise, o ideal é você entrar com diazepam, que é um benzodiazepínico que a gente já estudou, né, lá nos ansiolíticos. Vale ressaltar que tanto os benzodiazepínicos como o diazepam, quanto o fenobarbital, que é um barbitúrico, os dois atuam no sistema GABAérgico, né, no canal GABA, e eles não devem ser administrados ao mesmo tempo, para não ter uma interação potencialmente fatal ao paciente. Se for para utilizar os dois, a gente tem que usar com intervalos entre as doses. Então, o diazepam seria o medicamento de escolha para o tratamento imediato da crise por via endovenosa. Existem alguns pacientes que vão ter tolerância ao fenobarbital, e aí a gente tem como opção de tratamento, né, outros fármacos como o clonazepam, o clorazepato e o brometo de potássio. O brometo de potássio, ele não é recomendado em humanos, ele tem efeitos colaterais em humanos que os animais não apresentam, mas para animal ele é bem recomendado, inclusive é o de primeira escolha para cães de grande porte, né? As raças de grande porte em cães, ele é bem recomendado. Né? Em gatos, ele ainda está sendo testado. Acho que basicamente foi o que a gente falou ontem.
né? Se alguém lembrar de mais alguma coisa ou se surgirem novas dúvidas, o fórum também está aberto, tá? Eu posso estar respondendo por lá sem problema algum, tá bom? Mas basicamente é isso. E a gente vai depender aí do proprietário, né, para fazer um tratamento bem feito, já que nas primeiras semanas é bem provável que vai ter que fazer ajustes de dose do medicamento, até que as crises comecem a ser espaçadas. Então, a ajuda do proprietário é fundamental, primeiro porque ele vai administrar o medicamento em casa, e segundo porque ele que vai te dar aí um feedback a respeito de quantas crises o paciente teve, qual o intervalo entre elas, a duração de cada crise. Então, a participação dele no tratamento é fundamental. Se o proprietário não fizer bem a administração e o controle desses relatos, vai ser muito difícil para o médico veterinário fazer esse tratamento bem feito. Lembrando que a retirada desses fármacos sempre é gradativa, então no último mês você vai precisar, desculpa, ir retirando 25% da dose a cada semana, até que você faça a retirada total, tá? Acho que é isso. Bom, a nossa aula de hoje, a gente vai continuar falando de sistema nervoso, porém agora a gente vai para o sistema nervoso periférico, ou sistema nervoso autônomo, como vocês preferirem chamar, tá? Esse sistema nervoso, tá dando para ver o slide? Assim, professor, certinho. Sim. O sistema nervoso, pessoal, autônomo, ele é um sistema que não está sob o controle do controle consciente, né? É um sistema periférico, então ele vai atender as demandas da periferia, porém ele é uma resposta inconsciente do organismo, tá? Ele vai controlar principalmente órgãos, vísceras, padrões de homeostasia, de metabolismo, de equilíbrio, respiração, frequência cardíaca, frequência digestória, frequência urinária, tudo isso é controlado pelo sistema simpático e parasimpático, que compõem aí o nosso sistema nervoso autônomo. Só para relembrar um pouquinho da anatomia, né? Os dois sistemas, na maioria das respostas, são respostas antagônicas, mas em algumas elas são complementares, tá? Então, o simpático é aquele sistema que é ativado quando a gente precisa estar em alerta ou quando o animal precisa fugir de outro animal, ou em situações de estresse, é o simpático que está ativado. Então, as respostas vão ser condizentes com essa necessidade de ativação simpática. Por exemplo, é a pupila. A pupila, você visualiza melhor os fatos quando ela está dilatada. Então, no simpático, o que acontece é a dilatação da pupila. O parasimpático é o sistema de repouso, de estabilidade. E então, geralmente, é o que vai estar ativado em maior parte da nossa vida, né? Então, a pupila, o exemplo dado, ela vai estar contraída com a ativação do parasimpático, né? No simpático, ocorre uma inibição da salivação, a saliva fica mais rara e mais grossa, enquanto que no parasimpático você saliva mais. Tá? No coração, aumenta a frequência cardíaca, no simpático, por quê? Você se prepara para fugir de algo ou para enfrentar alguma situação. Então, aumenta a frequência cardíaca para que o coração aumente a sua demanda, seu débito cardíaco, para oxigenar melhor os seus músculos e seus órgãos, para te preparar para uma possível defesa. O parasimpático vai reduzir a sua frequência cardíaca, porque você vai entrar num momento de relaxamento, não tem necessidade de o coração ficar trabalhando em sobrecarga. Tá? O pulmão, no simpático, vai ter um relaxamento dos brônquios, bronquíolos,
e uma abertura máxima de alvéolos, tá? Para quê? Para que mais ar entre, né? E o seu corpo fique melhor oxigenado. Já no parasimpático ocorre uma leve contração do tônus, né? De musculatura brônquica e bronquiolar, tá? E esse pulmão vai trabalhar só de acordo com a necessidade fisiológica. No tubo gastrointestinal, com ativação do simpático, a gente vai ter uma reduzida da motilidade. Vamos pensar por que isso acontece. Se você precisa lutar, fugir, enfrentar algo, não é interessante que o seu sangue esteja direcionado para o seu tubo gastrointestinal. Todo o processo digestório necessita de muito sangue ao redor dos órgãos para que a absorção aconteça de uma forma bem feita. Então, durante a ativação do simpático, o sistema gastrointestinal ele vai reduzir o seu ritmo para que esse sangue esteja mais disponível para o coração, para os músculos esqueléticos, para o pulmão, para órgãos essenciais, tá? E o sistema digestório vai entrar num stand-by aí, ele vai ficar paradinho enquanto houver ativação do simpático, tá? No fígado, o simpático vai quebrar o glicogênio, liberando a molécula na forma de glicose, para que aumente a oferta de ATP nas células que vão necessitar de energia, tá? A bexiga, né? A bexiga vai estar relaxada no simpático, porque a produção do rim, ela não vai ser interrompida. Então, o rim vai continuar produzindo urina. Só que se a bexiga estiver contraída, você vai ter vontade de urinar durante a sua fuga ou durante o seu enfrentamento, que não é legal. Então, durante a ativação simpática, a bexiga fica relaxada e logo após a inibição do simpático e a ativação do parasimpático, a bexiga relaxa. Por isso que é muito comum a gente observar que logo após situações estressantes, o indivíduo automaticamente, quando ele dá aquela primeira relaxada, ele faz a micção. Né? Os animais é muito comum a gente ver isso. Né? Quando ele dá aquela diminuída na tensão, ele vai lá e vai urinar e vai defecar, por causa, né, dessa ação simpática e parasimpática. Tá? No sistema urogenital masculino, eles são complementares, os dois sistemas. Por que complementares? Porque enquanto o parasimpático está ativado, você vai ter a ereção peniana. Com a ativação simpática ocorre a ejaculação. Tá? Então, por isso que não são antagônicos, né? São sinérgicos e complementares. Tá, pessoal? Isso aí são respostas comuns para todos os mamíferos. A diferença é que... Professora? Oi? Então, um é excitatório e o outro é inibitório? Sim, vai ser sempre assim? Então, a gente não pode pensar dessa forma. Excitatório e inibitório. As duas sinapses aqui, tanto a simpática quanto a parasimpática, são sinapses excitatórias. O neurônio que está sendo ativado na frente, ele vai estar sendo ativado. Mas pode ser que a sua resposta seja de redução do ritmo da célula, tá? A gente não pode confundir com neurônios inibitórios como o GABAérgico, por exemplo, entendeu? Porque tanto a noradrenalina quanto a acetilcolina, que são os dois neurotransmissores, eles são neurotransmissores excitatórios. Só que a resposta que eles estão mandando, em alguns casos, é inibir o órgão. Entendeu a diferença? Não, mas é porque, como foi narrando, assim, um sendo estimulado, depois o outro sendo acalmado, dá ideia. Mas olha bem, excitatório e inibitório a gente usa não para o órgão, mas sim para o neurônio, entendeu? E nesse caso, a transmissão neuronal, ela não é inibitória. Ela é excitatória com uma resposta de reduzir a atividade daquele órgão.
Mas o neurotransmissor, os dois são excitatórios para neurônios. Você Então, entendeu? mesmo quando o organismo pede para a pupila contrair ou para a salivação retornar, todo esse estado de calmaria, isso também é um estímulo excitatório, pode do ponto de vista neurônico. O neurônio está sendo excitado para transmitir essa informação. Agora, Entendi. a informação, quando chega no órgão, é para reduzir a atividade daquele órgão, entendeu? Porque Então, a excitatório excitação ela tanto pode ser para deixar mais em alerta, como pode ser para deixar mais calmo. Ele está sendo excitado da mesma forma. o neurônio está sendo excitado. Então, o excitatório inibitório a gente usa para a questão dos neurônios, né? Entendi. Então, por exemplo, vou só te dar um exemplo mais claro ainda. Quando eu peço para o parasimpático contrair a pupila, né? Certo. Estou inibindo o neurônio que iria dilatar a pupila, entendeu? Eu estou excitando esse neurônio, mas a informação que esse neurônio está levando é para a contração da pupila, entendeu? Então, ela só é inibitória quando eu inibo a transmissão daquele neurônio. É uma terminologia bem específica para a questão de sinapse que eu acabei generalizando. Sinapse, isso. Entre os neurônios a gente usa excitação e inibição. Agora, resposta do órgão, ele está tendo a resposta, entendeu? Então, tanto a acetilcolina quanto a noradrenalina, elas são moléculas excitatórias neuronais, mas elas podem conduzir respostas para células de ativação ou inibição da célula. Entendeu a diferença? Sim. Entendi. Até gostaria de desenhar no quadro para explicar essa diferença, porque ela realmente é interessante. E gera dúvidas mesmo, né? Mas basicamente, tá? Entendi, mas eu entendi, obrigada. Nada. Então, só reforçando aí o que eu acabei falando na explicação para Maria, o parasimpático, na grande maioria das suas sinapses, o neurotransmissor que é liberado se chama acetilcolina. Enquanto que no simpático, o neurotransmissor que é mais liberado é a noradrenalina. Tá? Isso não é em 100% das sinapses. Gosto de deixar claro, porque talvez vocês vão observar no livro que existem algumas pequenas exceções. Mas, via de regra, é noradrenalina e acetilcolina. Tá? O sistema nervoso autônomo, pessoal, vai inervar a maioria dos nossos tecidos. Portanto, órgãos e vísceras serão inervados pelo sistema nervoso autônomo. Lembrando que ele é um sistema descendente periférico. Então, as fibras são eferentes em relação ao sistema nervoso central, indo em direção aos órgãos, tá? Ele não tem fibra sensorial aferente, né? O sistema nervoso autônomo é só eferente, ele só está deixando o encéfalo em direção aos órgãos. Quem leva essas informações é o sistema nervoso sensorial e não o autônomo, tá bom? Ele vai ser responsável por manter, né, o equilíbrio interno desse organismo. Ele estimula as 3 musculaturas, né, principalmente a lisa e a cardíaca, que são musculaturas involuntárias, e alguns esqueléticos em situações específicas. Tá? Inerva também nossas glândulas endócrinas. Né? É muito legal porque, às vezes, a informação vem via sistema nervoso periférico, né? E aí, depois que essa informação é cessada, as glândulas liberam os hormônios e os hormônios mantêm esse quadro de ativação. Né? Um exemplo bem típico: o sistema nervoso simpático é ativado, então libera noradrenalina nas suas sinapses e ativa os órgãos que a gente viu, né, naquele primeiro slide lá. E depois, o sistema nervoso vai precisar estar sempre mandando, vamos supor que a situação de estresse dure 30 minutos. Ele vai estar ativado durante esse tempo todo? Ele vai estar ativado. Mas ele não vai precisar ficar em superexcitação esse tempo todo. Por quê? Porque vai ter adrenalina circulando,
A adrenalina é um hormônio produzido na suprarrenal. Então, o simpático foi lá, ativou a suprarrenal liberou a adrenalina e ela mantém como hormônio ativados os órgãos necessários para essa resposta continuar funcionando. Então, essa ativação das glândulas pelo sistema nervoso autônomo é bem interessante. Alguém quer falar? Não? E o controle pessoal desse sistema é involuntário, né? Então, o que a gente pode fazer? Quando a gente tem o simpático ativado, né? Vamos pensar na gente agora. A gente acabou de ouvir as notícias, que os números estão subindo, que já tem casos aqui perto da gente. Então, a gente acaba ativando o simpático por uma via indireta, né? A gente tem medo e aí ativa o simpático, né? E aí, uma das coisas que a gente mais percebe é a aceleração do coração, né? E não tem como eu dar uma ordem do sistema nervoso falando assim, ó, desacelera meu coração. Eu não consigo fazer isso. O que eu posso fazer é tentar me acalmar, respirar, acreditar que tudo vai dar certo. E aí, uma consequência de eu reorganizar meu raciocínio é a redução da frequência cardíaca. Mas eu não tenho um comando voluntário que vai direto ao meu coração e fale para ele reduzir essa frequência, né? Então, por isso o controle ele é involuntário. Quais são as principais diferenças entre simpático e parasimpático? Tá? As diferenças anatômicas, pessoal, existem em relação à posição dos neurônios pré- e pós-ganglionares e a posição dos gânglios. Não sei se vocês observaram, tiveram, né, na aula de anatomia, mas o parasimpático, ele tem as suas raízes partindo da cervical, aí ele para, e o restante das raízes vão sair lá da sacral e coxígea, né? E já o simpático, as saídas nervosas partem da torácica e da lombar. Vocês tiveram isso em anatomia? Ainda não, professor. Não? Não. Deixa eu só ver se eu tenho alguma foto. Aqui eu voltei só para exemplificar o que eu estou falando, tá? Essa aqui é a principal diferença anatômica. Olha, pessoal. Parasimpático, tá vendo? Os nervos, eles partem, olha, do tronco encefálico e da posição cervical da torácica. E também da região sacral da medula. Já os nervos simpáticos, eles saem da torácica e da lombar, em direção aos órgãos. Outra diferença é que os gânglios, né, que é onde estão os corpos neuronais desses nervos, eles ficam próximos ao órgão, no parasimpático. Já os gânglios do simpático, logo na saída da medula. É bem fácil de visualizar. Bem pertinho da medula estão os gânglios, né? Onde ficam os corpos neuronais desses nervos que irão dos nossos órgãos e vísceras. Então, anatomicamente falando, a diferença entre eles é essa, né? As saídas nervosas e o posicionamento ganglionar. Simpático é perto da medula, o parasimpático é perto dos órgãos e vísceras. As diferenças farmacológicas é o neurotransmissor. O parasimpático é a acetilcolina, então a gente vai falar de fibras colinérgicas. E o simpático é a noradrenalina, a gente vai falar de fibras noradrenérgicas ou adrenérgicas. Tá? Uma importância aqui, pessoal. O neurotransmissor se chama noradrenalina e o hormônio se chama adrenalina, tá? Então, não confundam quem é neurotransmissor e quem é hormônio, tá?
porque são coisas diferentes. Bom, embora os dois vão ter ações muito semelhantes. Os dois vão manter ativadas respostas simpáticas. Mas um é neurotransmissor. Neurotransmissor é liberado na sinapse, produzido nos neurônios. Hormônio é produzido na glândula e é liberado no sangue, tá? Então, a gente não pode confundir essas duas funções. E a fisiologia, a diferença, né, é que eles são, na maioria dos órgãos, antagônicos, né? Mas eles trabalham para manter um equilíbrio das vísceras, tá bom? Um equilíbrio dinâmico aí das vísceras corporais, tá bom? Essas são as diferenças. Vamos falar um pouquinho da farmacologia adrenérgica. Aqui, pessoal, a gente tem uma sinapse do sistema nervoso simpático, tá? Então, como que a noradrenalina é formada dentro do neurônio? A gente tem um aminoácido chamado tirosina. Não sei se vocês já estudaram aminoácidos em bioquímica, acho que ainda não. A tirosina é um aminoácido essencial para o nosso organismo, tá? Ela, dentro dos neurônios, lá do sistema nervoso simpático, ela vai ser convertida a dopa, e a dopa vai ser convertida a dopamina. A dopamina também é um neurotransmissor, mas de outro sistema, do sistema dopaminérgico. Aqui no simpático, a dopamina ainda vai ser convertida a noradrenalina. Pessoal, epinefrina é sinônimo de adrenalina. Você pode usar os dois termos. Norepinefrina é sinônimo de noradrenalina. Você pode também usar os dois termos, tá? E aí o simpático, esse neurônio aqui, né? A gente está vendo aqui o terminal axonal. Vai fazer o quê? Vai criar esses vacúolos com as moléculas de noradrenalina dentro dele. Aqui tem mitocôndrias, tá, pessoal? Para produzir energia para esse neurônio ser ativado. Na hora da sinapse, esse neurônio vai e faz uma evaginação, tá? Na hora que o potencial de ação chega aqui no final desse axônio, esse neurotransmissor vai ser liberado na sinapse, tá? Então, as gotículas, ó, da noradrenalina estão sendo liberadas na fenda sináptica. Aqui embaixo, nós temos o neurônio pós-sináptico esperando essa noradrenalina ser liberada, tá? Aí, pessoal, a noradrenalina sendo liberada vai interagir com um receptor do neurônio pós-sináptico e vai ativar esse neurônio pós-sináptico. Bom, existem 5 tipos especiais de receptores de noradrenalina. A gente vai estudar todos eles hoje, tá? Só vou citá-los aqui agora, porque já já eu vou falar mais sobre eles. Existe o receptor alfa 1, alfa 2, beta 1 e beta 2. Por que existem vários tipos? Porque eles estão distribuídos ao longo dos nossos órgãos. Todos aqueles órgãos que a gente viu lá, que tem uma resposta ao simpático, vai ter um desses receptores, ou vai ter vários desses receptores, tá? O que eu quero que vocês olhem aqui na figura? O receptor alfa 1, beta 1 e beta 2 se encontram no neurônio pós-sináptico. E o receptor alfa 2, ele fica no próprio neurônio que está liberando a noradrenalina. Já já eu vou explicar a função dele, tá bom? A gente chama de autorreceptor. Então, como funciona o simpático, pessoal? Vamos lá. Ativamos nosso sistema nervoso simpático, né? Professor, uma pergunta aí. Fala. Então, a dopamina, ela é uma derivação da tirosina? A notação eu queria só confirmar aqui. mas é isso mesmo.
Então, como que o simpático funciona, pessoal? Olha lá. Aqui nós temos a representação de um segmento medular, tá bom? Então, vem uma ordem do encéfalo ativando o sistema nervoso simpático. O primeiro efeito é a ativação, por exemplo, de uma fibra muscular, que está aqui, né, posicionada só como exemplo. Então, vai ter uma sinapse aqui nessa fibra muscular, vai ter a liberação de norepinefrina e vai ter o efeito localizado nessa fibra. Esse segundo efeito aqui, pessoal, é a ativação da adrenal, que eu falei com vocês. A adrenal, ou suprarrenal, é um órgão, uma glândula, né, formada aí por tecido epitelial, glandular, e ela se posiciona sobre o rim, tá? Ela é a produtora da adrenalina, do hormônio adrenalina. Então, toda vez que o simpático for ativado, vai ter uma sinapse direto lá na adrenal, no interior dela. Para quê? Para que ela produza a epinefrina ou adrenalina. E aí, essa adrenalina vai para o sangue e o sangue vai conduzir esse hormônio até os órgãos que devem ser ativados, tá? Então, quando o simpático está ativado, nós temos dois mecanismos de ação. O primeiro, pela própria sinapse neurotransmissora, com noradrenalina em cada órgão, e o segundo, a manutenção desse efeito através da ação da adrenalina, desse hormônio, tá? Então, por isso que a gente consegue manter o simpático ativado aí por um tempo grande, tá? Bom, aqui explicando um pouquinho daquele processo de sinapse, né? A noradrenalina, ela vai ser liberada das vesículas na fenda sináptica e vai se ligar ao seu receptor adrenérgico, tá? Após essa ativação, a noradrenalina vai ficar ali circulando na fenda sináptica. E aí, o que vai acontecer? Vão ter enzimas que vão lá para quebrar essa noradrenalina e fazer com que ela pare de ficar excitando toda a vida esse neurônio subsequente. Essas enzimas se chamam MAO e CONT. A MAO ela é a monoamino oxidase. E a CONT é a catecol-O-metiltransferase, tá? Essas enzimas são responsáveis por quebrar a noradrenalina lá na fenda sináptica e fazer com que ela pare de ficar estimulando toda a vida o neurônio pós-sináptico, tá? Para que não ocorra uma superestimulação neuronal. Então, essas duas enzimas, elas são responsáveis por essa degradação. Por que elas são importantes, pessoal? Porque tem medicamentos que vão agir justamente nelas. Não sei se vocês lembram, mas na aula de antidepressivos, eu dei alguns exemplos de medicamentos lá que atuam justamente em enzimas degradando o neurotransmissor, da mesma forma daqui, tá? Então, a gente viu, por exemplo, os inibidores da MAO, né? Que foi o primeiro exemplo, né? Lá para a serotonina, né? A gente estava falando lá do neurotransmissor serotonina, que é o neurotransmissor da depressão. Aqui eu estou falando de noradrenalina, mas o funcionamento é o mesmo. É isso que eu quero que vocês entendam, bom? Vamos falar um pouquinho agora dos medicamentos, tá? Eu vou começar falando dos agonistas adrenérgicos. Depois, no final, eu vou falar dos antagonistas adrenérgicos. A nossa aula, a partir de agora, pessoal, ela é voltada para o sistema nervoso simpático. Parasimpático, também existem medicamentos para ele, tá? Mas é um sistema que a gente usa pouco a medicação. Por quê? Porque para a gente é mais interessante ter um controle do simpático do que do parasimpático. E toda vez que eu quiser inibir meu sistema nervoso simpático, é só entrar com um antagonista do simpático. Automaticamente eu vou estar ativando o sistema nervoso parasimpático. Então, são poucos os medicamentos usados no parasimpático, tá? Por isso que a gente nem coloca ele como um tema de aula, bom? Então, hoje a gente vai estudar os agonistas adrenérgicos e os antagonistas adrenérgicos.
Ou seja, os agonistas são fármacos que vão ativar o simpático ou imitar a ação simpática. E os antagonistas serão aqueles que irão bloquear a ativação simpática. Tá? Vamos pensar comigo. Um agonista simpático, ele tende a provocar todas aquelas ações que nós falamos lá no início que o simpático produz no organismo. Ok? Então, toda vez que eu usar um agonista simpático, eu sei que aquelas respostas que a gente falou lá do simpático dentro da fisiologia, elas vão estar acontecendo nesse corpo. Tá bom? Eu preciso que vocês entendam os receptores, para que a gente possa entender o mecanismo de ação dos fármacos. Né? Existem dois tipos de receptores primordiais no sistema adrenérgico, no sistema simpático. Eles se chamam alfa e beta receptores. Cada tipo se subdivide. Os receptores alfa são subdivididos em alfa 1 e alfa 2. E os receptores beta são subdivididos em beta 1, beta 2 e beta 3. Eles estão distribuídos ao longo do nosso organismo. Então, a gente tem ação simpática no coração, né? Então, no coração, nós vamos ter esses receptores. Pode ser que eu tenha no coração uma maior quantidade de receptor beta 1. Mas isso não quer dizer que eu também não tenha um pouquinho de alfa 1, de alfa 2, de beta 2, tá bom? Então, há um predomínio de receptores em determinados órgãos. Mas eles vão estar distribuídos em todos os órgãos que têm ativação simpática. Qual é a ação de alfa 1 quando esse receptor for estimulado? Toda vez que eu tiver um receptor alfa 1 sendo ligado por uma noradrenalina ou por um fármaco que emite a noradrenalina, quais ações a gente vai observar no nosso paciente? Vasoconstrição. Então, pessoal, vamos pensar comigo. Se eu estou contraindo o vaso, eu vou estar causando um aumento da pressão arterial, ok? Aumento da resistência periférica, ou seja, aqueles vasos sanguíneos da periferia vão estar com uma resistência periférica aumentada. Mais um fator que aumenta a pressão arterial. Consequentemente, o nosso terceiro tópico aí, aumento da pressão arterial. Já ficou claro pelos outros dois o que isso vai acontecer. Midríase, pessoal, a gente viu que o simpático faz a dilatação da pupila. Midríase é a dilatação da pupila, tá? É o nome científico disso. Para quê? Para aumentar o meu campo visual, para que eu fique com um alerta visual aumentado. Vamos ter estímulo da contração do esfíncter da bexiga. Lembra que a gente viu que o simpático faz um relaxamento do músculo detrusor da bexiga. Só que o esfíncter está embaixo da bexiga, né? O esfíncter fecha a bexiga. Então, o simpático vai contrair esse esfíncter, porque mesmo que a bexiga estiver cheia, ele não vai deixar essa urina vazar, tá? A secreção salivar de alfa 1 vai ser uma secreção mais grossa, mais espessa, mais grudenta. O alfa 1 também vai estimular a glicogenólise hepática. Isso aqui agora eu preciso da bioquímica de vocês. Vocês já devem ter visto que a glicose em excesso... Professora. Oi? Eu fiquei confusa aqui, porque acho que naquela imagem que a senhora colocou no slide anterior, da distribuição dos órgãos, a localização simpático e parasimpático, aquela estrutura mais lá atrás. Quando menciona a bexiga, lá fala que o simpático relaxa a bexiga. Isso aí. E aqui ele vai contrair o esfíncter? Eu não entendi. Vamos lá. A bexiga vai estar relaxada. Quem está relaxada? O saco, a bexiga vai estar relaxada para acomodar um maior volume de urina, um simpático, tá? O esfíncter é o músculo que fica no final da bexiga. É o que prende ali. É o que prende. Então, quando ele está contraído, ele está fechando essa bexiga. Quando ele está relaxado, você faz o xixi.
Tá, então naquele processo ali, a bexiga ela vai acumulando mais urina, Isso, mas a gente não espera porque o esfíncter está contraído, então ele segura. Exatamente. Isso aí, tá? Então, o simpático relaxa o músculo detrusor da bexiga, mas contrai o esfíncter, para a pessoa não urinar. Só para aumentar o volume enquanto ele estiver nesse estado de alerta. Entendeu? Entendi. Sim. Voltando aqui para a glicogenólise agora, né? Então, acho que vocês já terminaram carboidrato na bioquímica e devem ter visto que o animal, ele vai consumir a glicose e vai gastar a glicose logo depois dessa ingesta. Só que sempre sobra um pouquinho de glicose, né? E o nosso corpo faz o quê? Todos nós mamíferos fazemos isso. A gente pega essa glicose, leva ela para o fígado, e o fígado faz a polimerização da glicose em glicogênio, né? Que é a nossa forma de armazenamento de glicose, que é um polissacarídeo, tá? Então, quando o simpático está ativado, ele faz o quê? Ele vai lá no fígado e promove a glicogenólise hepática. Lise é quebra. Então, glicogenólise é a quebra do glicogênio hepático, liberando mais glicose no sangue. É isso que a ativação de alfa-1 do fígado vai levar, tá? E vai levar também ao relaxamento do músculo liso gastrointestinal, para que o processo digestório dê uma brecha e não continue sendo processado. Então, essas são as ações de quando o alfa-1 são ativados, tá bom, pessoal? Alfa-2. Alfa-2, lembra que eu mostrei vocês lá na nossa figurinha? Ele não está localizado no neurônio pós-sináptico, e sim no neurônio pré-sináptico. Então, pessoal, ele é um autorreceptor regulatório, tá? Então, ele faz o quê? Vou colocar a figurinha de novo, depois eu volto aqui, ó. Então, aqui está o nosso receptor alfa-2. Ele fica aqui regulando se a quantidade de noradrenalina liberada está sendo grande demais. Então, toda vez que a noradrenalina vem e se liga ao alfa-2, está dizendo para esse neurônio pré parar de liberar a noradrenalina, porque eu já tenho noradrenalina suficiente na fenda sináptica, tá? Então, ele dá essa resposta de feedback para o próprio neurônio que está liberando. Ele faz uma autorregulação da função noradrenérgica, tá? Então, é basicamente isso que esse slide está falando, né? Não sei se vocês já viram autorreceptor em alguma parte da fisiologia, mas é isso que eles fazem, tá bom? O receptor beta pode ser dividido em beta 1, beta 2 e beta 3, tá bom? Eles também estão distribuídos ao longo do nosso organismo. E eles não são autorreceptores, tá, pessoal? Eles são receptores de neurônio pós-sináptico. O beta 1, pessoal, ele tem grande quantidade no coração, tá? Então, toda vez que a gente tiver noradrenalina ou tiver medicamentos agonistas da noradrenalina ativando beta 1 no coração, a gente vai ter taquicardia, ou seja, aumento da frequência cardíaca, tá? Para aumentar essa frequência, a gente também precisa aumentar a força contrátil. Então, vai ter aumento da frequência e aumento da contratilidade cardíaca. Além disso, o beta 1 favorece a lipólise. Lipólise, pessoal, é a quebra de lipídios armazenados no nosso subcutâneo, tá? Então, a ativação de beta 1 também leva a esse processo de lipólise. Quando a gente tiver beta 2 sendo ativado, beta 2 é muito encontrado nos órgãos respiratórios, tá? Então, quando a gente tiver beta 2 sendo ativado, a gente vai ter principalmente ação respiratória. Eu falei com vocês que o simpático ativado faz um relaxamento da musculatura brônquica, né? Então, vai ter broncodilatação, para que maior
quantidade de ar chegue aos nossos pulmões. Um exemplo típico de medicamento que atua em beta-2, os medicamentos para asma. Na asma, você quer que aumente a passagem de ar, broncodilate. Então, os medicamentos de asma pertencem a esse grupo aqui, ativadores de beta-2. Tá? Além disso, beta-2 também é encontrado no pâncreas, aumentando a liberação do glucagon, que é o hormônio da inanição, né? Toda vez que a gente está com fome ou falta de energia, o glucagon é liberado. Tá? Beta-2 também, pessoal, vai estar lá no útero das mulheres e das fêmeas, de forma geral. Ele faz um relaxamento da musculatura lisa do útero. Então, quando vocês tiverem lá um animal tendo contrações uterinas e tá antes do parto, né? Você sabe que não é hora daquele animal entrar em trabalho de parto ainda. Você vai administrar um agonista beta-2 para segurar essa gestação por um tempo maior. Tá? Além disso, ele pode levar a um tremor leve de musculatura. Bom? E beta-3 é um receptor recente, ele ainda não está 100% estudado, esclarecido, mas sabe-se que a ação dele é de lipólise também, assim como o beta-1. Tá bom? Nesse slide aqui, eu coloquei para vocês, né, as principais ações. Então, por exemplo, alfa-1, né, de tudo que a gente falou, a principal ação dele é contração muscular vascular. Então, a principal ação de alfa-1, pessoal, é a elevação da pressão arterial. Tá? O alfa-2 é o autorreceptor, então ele fica lá na pré-sinapse. Beta-1 vai ser encontrado principalmente no coração, aumentando o esforço, a frequência e o débito cardíaco. Beta-2 vai ser encontrado principalmente lá nos brônquios, tá? Fazendo o relaxamento do brônquio, automaticamente facilitando o processo de respiração. E beta-3 é a lipólise. Olha que legal, pessoal. Vocês já devem ter ouvido falar que alguns medicamentos de asma causam uma aceleração do coração. Estão entendendo por quê agora? Porque geralmente os medicamentos de asma, eles agem em beta, de forma geral. E aí, ó, eles relaxam o brônquio para melhorar a condição da asma, porém, eles aceleram o coração. Tá explicada a razão, tá? Para quem já presenciou isso, ou é asmático e sente esse reflexo, é por isso. Então, os medicamentos para asma que atuam em receptores adrenérgicos vão ser dessa forma. Já existem medicamentos que são específicos para beta-2, isso é ótimo, porque aí não ativa beta-1 no coração. Então, você resolve o problema da asma sem afetar o coração do indivíduo. Professora, então ele tem uma ação genérica, assim, quando é beta, ele não diferencia beta-1, beta-2. A ação acaba atingindo tanto a parte cardíaca como a parte respiratória. Depende do medicamento. A Cissa, tem um medicamento que na bula vai falar assim, medicamento beta seletivo. Então, ele vai atuar tanto no coração quanto no brônquio, ele é beta. Aí vão ter medicamentos que vão trazer especificamente, são seletivos para beta-2. Pronto, aí você sabe que não vai ter esse efeito no coração. Porque se o paciente ele for cardiopata, não vai ser um problema? A situação dele. Aí mesmo assim, você vai ter seletividade para beta-2. Você vai complicar a vida cardíaca dele. Entendeu? Sim. Ok. Oi? Lá em alfa-2, você falou que ele faz o feedback lá de alfa-2, no caso do fígado lá. Sim. A glicogênese lá.
Mas ele libera glucagon para mexer com a glucogênio? Se ele libera glucagon? Não, é porque o alfa-2, aonde você viu do glicogênio? No alfa-2. Alfa-2. Uhum. É porque o alfa-2 também é encontrado lá no pâncreas, Sim. tá? E aí, lá no pâncreas, ele inibe a liberação de insulina. Então, quando a gente tem a inibição de insulina, o pâncreas entende que é para liberar glucagon. Ah, tá. Não, porque eu achei assim, a alfa-2, mas ele ativa a glucogenase, mas eu pensei assim, mas ele tem que usar o glucagon. Ele tem que usar o glucagon, né? Uhum. Porque quem aumenta a liberação do glucagon é o beta-2, sempre. Mas o alfa-2 inibe a liberação do glucagon, faz o efeito inverso, Sei. só no pâncreas. Beleza. Deu para entender? Sim. Eu pensei que o alfa-2 fosse só regulatório. Mas aonde tem ele no órgão, ele tem algumas funções, igual o pâncreas tem alfa-2, né? Então ele acaba tendo essas ações. Mas é muito difícil a gente usar um medicamento com ação em alfa-2, tá? A maioria dos medicamentos vão agir em alfa-1, beta-1 e beta-2, tá bom? Muito difícil a gente agir em alfa-2. Os medicamentos são mais fáceis de serem desenvolvidos para esses outros 3 receptores. São pouquíssimos os medicamentos que agem em alfa-1, alfa-2. Tá bom? Mais alguém com dúvida? Não? Vamos falar um pouquinho, então, agora dos medicamentos, tá, pessoal? Então, basicamente, o mecanismo de ação é o que eu acabei de explicar a vocês, né? Eles vão atuar aí nesses receptores, provocando essas ações que a gente fala. A gente pode chamar esses medicamentos de agonistas adrenérgicos, ou a gente pode usar o termo simpático-miméticos. Mimetismo é imitar. Então, simpático-miméticos são imitadores do sistema simpático, tá? Então, você pode chamar assim também. Eles podem agir por via direta ou indireta. Direta é o quê? Ele lá se ligar ao receptor e ter a mesma ação da noradrenalina do organismo. A ação indireta é quando o fármaco vai lá e aumenta a atividade da noradrenalina, tá? A maioria dos fármacos que vocês irão administrar nos animais, eles têm ação direta. Você vai administrar, ele vai lá e vai se ligar ao receptor, tá? Quais são esses fármacos? Esses fármacos geralmente não são vendidos em farmácia, porque a grande maioria é para uso intravenoso, tá bom? Ou subcutâneo. Com exceção dos utilizados para asma, que aí sim, para uso inalatório, eles são vendidos em farmácia. Eles são proibidos de serem vendidos em farmácia? Não, mas são medicamentos de uso hospitalar. Então, não tem por que ser vendido em farmácia, né? Ninguém vai se auto-aplicar adrenalina em casa, a não ser os portadores, né, de reação alérgica extrema, que eles têm liberação para ter em casa. Fora isso, não. Vocês terão, tá? Na maleta de vocês, nas clínicas de vocês, vocês terão. Porque são fármacos que a gente chama de ressuscitadores, né? Então, o paciente sofreu uma perda excessiva de sangue, ele entrou num quadro de choque hipovolêmico. Você precisa administrar esses fármacos para esse coração não parar. E dar soro, e dar plasma, e dar sangue para o animal ressuscitar. O paciente está multi-infectado com choque séptico. Você tem que ativar esse coração, senão ele vai morrer. Então, são fármacos que, na maioria das vezes, são fármacos ressuscitadores, ou elevando a pressão arterial, ou aumentando a força e débito cardíaco, tá? Então, a gente chama de fármacos de emergência, tá? Então, quem são, né? Quais os nomes deles mais comuns? A adrenalina ou epinefrina,
A maioria dos laboratórios produzem com o nome de epinefrina e norepinefrina, tá, pessoal? Mas é a mesma coisa. O isoproterenol, fármaco bem potente para ressuscitação. Fenilefrina, dopamina, dobutamina, metoxamina, metaproterenol, terbutalina, salbutamol, albuterol. Esses dois últimos aqui são mais usados para asma, tá? Os demais são fármacos para essas emergências que a gente está falando. Então, para humanos, eles são mais para uso hospitalar ou de PS mesmo, de ressuscitação. Vocês terão com vocês para que vocês possam fazer o atendimento no local onde o paciente se encontra, tá? Dentro de ação indireta, nós temos anfetamina e tiramina, são menos usados. Nesse slide aqui, eu mostro a vocês mais ou menos qual é a preferência do fármaco pelo receptor. Então, por exemplo, a epinefrina, que é a adrenalina, pessoal, ela age nos 4 principais tipos de receptor. Então, onde tiver esses receptores, a adrenalina vai agir. Então, ela vai agir nos vasos, que tem mais alfa-1, vai agir nos autorreceptores alfa-2, vai agir em receptores beta-1, que estão principalmente no coração, vai agir nos receptores beta-2, que estão principalmente no pulmão. Tá bom? Então, a adrenalina, quando você usa, ela acaba ativando as respostas simpáticas como um todo. A adrenalina, agora que eu tô falando medicamento, tá, pessoal? Agora eu tô falando de medicamento, e por coincidência tem o mesmo nome da substância fisiológica. A norepinefrina, ela tem uma certa preferência por alfa-1, alfa-2 e beta-1. Então, não adianta, por exemplo, o paciente com crise asmática grave, eu administrar noradrenalina. Porque esse medicamento não vai melhorar, não vai tirar o paciente dessa crise aguda de asma, tá? Essa é a explicação do porquê ela não é usada na asma crônica. A dobutamina, ela tem ação em alfa-1, beta-1, beta-2. A dobutamina, ela é um fármaco de escolha para pacientes com problemas cardíacos, né? Quando o paciente tem uma insuficiência cardíaca ou está entrando num quadro de infarto, de parada cardíaca, a dobutamina é muito usada para a ressuscitação desses pacientes. A fenilefrina é menos usada em animais, mas ela ativa a alfa-1, então ela vai elevar a pressão arterial porque a alfa-1 é mais encontrada nos vasos. Quais são os medicamentos aqui, ó, que são ativadores de alfa-2? Que a gente tem pouca ou nenhuma utilização. Clonidina, brimolidina, nafazolina. A nafazolina até que é usada, mas como descongestionante nasal. Mas como ela gera vício, ela está caindo em desuso. Oximetazolina e estilometazolina, tá? Só para que vocês conheçam. E quem age em beta-2, ou seja, esses medicamentos para controle asmático, principalmente? Fenoterol, salbutamol, terbutalina, salmeterol, formoterol, indacaterenol. Esses são os principais fármacos utilizados em asma. Animal tem asma, professora? Sim, animal tem asma. E não é só na asma, a gente fala asma porque é o perfil mais crônico. Mais dificuldades respiratórias, né? A gente pode não ser asmático e ter um fechamento súbito de um broncoespasmo, né? Uma parada da musculatura brônquica. E a gente vai precisar. Os animais também têm, tá bom? Então, essas dificuldades respiratórias que não são aqui da face, não é congestão facial, né? Por catarro, por muco, e sim, dificuldade respiratória da parte mais inferior do sistema respiratório, são esses os medicamentos que a gente mais vai utilizar. Pode usar também um corticoide associado para diminuir o processo inflamatório. Mas para causar a broncodilatação, são esses daqui os medicamentos. Falando agora de forma geral, de todos esses medicamentos. Eles podem ser administrados via endovenosa, subcutânea,
cânula endotraqueal, ou seja, você administra direto na traqueia do paciente, né? Passa pelo nariz e vai até a traqueia. Por inalação, que é o caso das bombinhas asmáticas em humano. Via ocular, como colírio, para tratamento de glaucoma, tá? Os medicamentos epinefrina, norepinefrina e dopamina, eles não existem na forma oral. Por quê? Porque são moléculas que, ao serem administradas e passarem pelo estômago, elas vão ser degradadas, tá? São as catecolaminas que a gente chama. Então, elas vão ser degradadas, as enzimas entéricas vão fazer essa degradação, vai acabar absorvendo partes dessas moléculas, mas sem nenhuma atividade terapêutica. Então, na maioria das vezes, esses 3 medicamentos, epinefrina, norepinefrina e dopamina, são usados por via subcutânea ou endovenosa, vai depender da necessidade do paciente, tá? Então, isso aí, esses 3, não existe essa possibilidade oral. Esses efeitos adversos que eu coloquei nesse slide, pessoal, são para a grande maioria dos fármacos agonistas simpáticos, tá? Pode ser que um fármaco tenha, outro não, mas esses daí são os mais geralzão, assim, ó. O que esses fármacos podem causar de efeito adverso? De uma forma geral. Arritmia cardíaca, porque vai estar aumentando esse ritmo cardíaco, de forma... Podem causar hemorragia, porque está mexendo, né, na resistência periférica dos vasos. Hiperglicemia, porque a gente já viu que causa aí, né, glicogenólise, ativação de glucagon, tudo isso vai levar a um aumento da glicemia. Pode gerar ansiedade. É comum, né, a gente, quando tem o coração acelerado, a gente ficar mais ansioso. E você lembra que eles estão ativando o simpático. O simpático é o sistema que nos prepara para um quadro de ansiedade. Então, pode gerar ansiedade em alguns pacientes. Pode gerar pânico. Pânico, pessoal, não confunda com fobia. Pânico é uma reação de ansiedade extrema, tá? Que a pessoa acha que vai morrer. Sem uma causa aparente, mas ela sente o coração turbilhado, a cabeça a mil, a respiração ofegante, ela começa a suar muito, ela começa a ter tremores, isso é pânico, tá? Nunca mais... Professora? Só um minutinho. Nunca mais confundam pânico com fobia. Fobia é medo. Então, eu tenho pânico de avião, isso está errado. Você pode ter medo de avião e dentro do avião ter um ataque de pânico, tá bom? Por causa do medo. Mas pânico é uma resposta imediata, às vezes inesperada, que pode ou não ser provocada pela fobia. Diga. Aquele medicamento, eu não, acho que não tem muito a ver com isso aqui, mas eu me lembrei, o Plasil, ele tem como efeito colateral essa situação aí, né, de pânico, é verdade? Isso ou é sugestivo? Eu vou falar com vocês, lá nos medicamentos gastrointestinais, não é só o Plasil, não, mas tem também o diazepam, que é a bromoprida, e outros também, como o Vonal, que é a ondansetrona. Eles podem ativar um mecanismo no nosso encéfalo que dá as mesmas sensações de pânico na pessoa. Não é verdade, né, professora? É verdade. É o efeito extrapiramidal que a gente chama. Eu tenho. Já fugi do hospital por causa desse remédio. Arranquei soro e fui embora. Eu tenho também, tá? Eu tenho, nego tem, nós aqui em casa temos. Então, a gente só pode usar um medicamento que é domperidona, que ele não dá esse efeito. Então, eu tive no pronto-socorro também, eu tirei o equipo, tirei a agulha, tranquei o soro, falei, tô indo embora. Tô indo embora que eu tô ficando pior do que em casa. É muito ruim. É horrível, horrível. A sensação que você quer é de fugir mesmo, entendeu? Então, quem tem essa sensação tem que avisar, né? No pronto-socorro, porque Plasil é um dos medicamentos mais usados no pronto-socorro, né? Você chegava vomitando. Eu já falo que eu vou morrer na hora. Eu nem falo que eu tenho isso. Eu falo que me dá reação alérgica, bater e morrer. Eu falo, não me dá não. Pois é. A gente não considera como uma alergia dentro da farmacologia, né? Mas é só você falar que você tem efeito de pânico, eles sabem.
Eles acabam nem prescrevendo porque dá trabalho mesmo, a gente quer realmente fugir. Então, é muito semelhante ao pânico que a gente sente com esses medicamentos, tá bom? Mas eu vou explicar melhor para vocês na aula de digestório, porque isso é muito comum. Grande parte da população tem com esses medicamentos e não pode tomar esses medicamentos, tá bom? Bom, outro efeito adverso muito comum, pessoal, é a cefaleia. Tá? Com o aumento da pressão arterial, aumenta também a pressão arterial dentro do encéfalo, e aí a pessoa sente dor de cabeça. Tremores, porque está ativando, né, simpático, e edema pulmonar. Pessoal, lembrem sempre de uma coisa: efeito adverso não vai acontecer em todo mundo. Não é porque está na bula ou porque está aqui no meu slide que todo o seu cachorro que você administrar um medicamento desse vai ter esses efeitos, tá bom? Efeito adverso pode ou não acontecer. Vai depender de quem? Do paciente. Bom, então não levem ao pé da letra. A gente tem que estar sempre de alerta, observando, mas não é um fato que ele venha acontecer. Pacientes ansiosos na espécie humana, a gente até pede para não ler a bula, porque eles leem qualquer bula que seja e eles conseguem fazer com que o efeito adverso apareça tudo nele. Né? Então, às vezes, aquele adverso nem ia existir, nem é real, mas a mente é tão poderosa que desenvolve o efeito adverso simplesmente porque ele leu na bula, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, tá? Vamos falar agora um pouquinho de cada um desses fármacos, tá, pessoal? Para que vocês entendam um pouquinho mais de cada um. Por exemplo, quando que eu vou usar uma adrenalina, quando que eu vou usar uma noradrenalina, quando que eu vou usar uma dobutamina, sendo que todos têm, né, efeitos muito parecidos. Então, vamos entender aqui agora. A adrenalina, como a gente viu naquele slide anterior aqui, ó, ela vai estimular todos os meus receptores, todos. Mas quando que eu vou escolher pela adrenalina para administrar no meu paciente? Quando eu quiser ter uma elevação de pressão arterial. Meu paciente está morrendo e a pressão dele está muito baixa. Adrenalina na veia, tá? Ou o meu paciente acabou de ter uma parada cardíaca. Eu não sei, pessoal, agora eu fiquei em dúvida se a gente faz isso em animais, mas eu vou procurar saber para falar com vocês. Na espécie humana, é muito comum dentro de UTIs, durante a parada cardíaca, o médico aplicar adrenalina dentro do coração e ressuscitar o paciente. Tá? Eu vou procurar saber isso, que hoje, quando eu estava preparando a aula, eu não me atentei para esse detalhe. Não é um procedimento rotineiro, nem é todo médico intensivista que faz. Mas se ele conhecer bem a história clínica do paciente, o paciente ter uma parada cardíaca, eles costumam fazer, né, adrenalina dentro do coração. Eu vou ver se em animais também pode ser feito, tá? Vou dar a resposta para vocês. Oi? Deixa eu te falar. Na parte de equino, já foi usado muito adrenalina. Eles falam sangria branca. Antigamente, o animal, às vezes, estava meio anêmico, ou algum sintoma, tipo, né, alguma coisa que deixasse ele meio fraco, meio anêmico. Eles introduziam uma agulha na artéria dele, na veia, e eles faziam drenagem do sangue. Aí depois inventaram que a aplicação de adrenalina, eles chamavam de sangria branca. Até hoje ainda é usado ainda. É um medicamento à base de adrenalina chamado sorolina. É muito usado na parte de equino, entendeu? Muito usado aonde? Hã? Muito usado aonde? É usado em equinos até hoje. Em equino. Adrenalina, você faz adrenalina. O medicamento é sorolina. Eles falam sangria branca. Eles aplicam no cavalo. Direto na veia. Eles aplicam na veia. Eles aplicam no cavalo e com menos de 5 minutos ele começa a transpirar, tremer e faz efeito. Eles fazem isso, diz eles que é sangria branca, né? Alguém sempre ficou falar. Eu realmente nunca ouvi falar, mas eu vou anotar aqui no meu computador para olhar essas duas coisas para vocês. Porque no livro de remédio é sorolina. Soroline, né? Sorolina. Sorolina.
Vou anotar aqui para eu olhar isso em termos científicos, né? Que às vezes a gente tem que ver dentro da literatura o que está escrito, né? Sim. Sangria branca, e vou anotar aqui também a questão da adrenalina intracardíaca. E aí, na próxima aula, eu coloco lá no fórum para vocês, para ver se ainda se é usado. Intracardíaca e a sorolina, sangria branca. Professora, E aí eu dou uma resposta para vocês. Fala. eu já ouvi relatos de um farmacêutico que aplicou adrenalina no coração de um bovino já morto, né? Para Aham. fazer experiência. Talvez é alguma coisa relacionada. Para fazer o quê? Desculpa, Elisa, cortou. Para fazer experiência. E ele relatou mesmo que voltou o coração a funcionar normalmente, mesmo ele estando morto ainda, né? Só que ele deixou o coração ainda interligado com os órgãos, deixou o sistema inteiro assim, sem corte, sem nada. Aí ele Aham. aplicou adrenalina para fazer essa experiência. Talvez é alguma coisa relacionada também com isso Para que ver você se falou. tá. Porque na espécie humana usa, né? O tempo que eu trabalhei em UTI, trabalhava no Jaime, na UTI do Jaime, lá na Serra, era comum. O paciente tá morrendo por choque hipovolêmico, por queda brusca de pressão arterial, entra com adrenalina e depois com ressuscitação mecânica, né? Massagem cardíaca, ressuscitador e volta, né? Pode até ser que numa próxima parada ele não suporte, mas ele volta. Já vi muita gente ressuscitando. Então eu vou olhar para vocês, prometo, vocês me cobrem também. Então você ouviu falar em equino, né? O experimento, mas eu vou olhar de forma geral para ver se pode ser feito e aí falo com vocês. Aqui, ó. Eu achei aqui o negócio da adrenalina. O nome do medicamento de sorolina é indicado no tratamento de laminite, que é um aguamento que dá na pata do cavalo, né? Por exemplo, às vezes, inflamações da parte inferior das patas, né? Cólicas do cavalo e substituído com vantagem a sangria desses animais. Então, eu achei aqui ainda está ainda. Aham. Tá? Cloridrato de adrenalina. Tá. Eu vou dar uma olhada e trago uma informação mais técnica do que já foi relatado, né? Para a gente poder, para vocês ficarem mais seguros na utilização. Tá? Mas obrigada, Fabrício. E aí eu olho e passo para vocês, sim, para a gente ver se o uso já é terapêutico ou se ele ainda é pré-clínico, né? Assim, usa quem tem coragem, né, de fazer, tá bom? A adrenalina, então, pessoal, ele é um dos vasopressores mais importantes, mais funcionantes. Então, você quer aumentar a pressão arterial, é ela que é usada, tá? Ela também é o fármaco de escolha na asma aguda. Então, o paciente chega para você em crise de asma, né, morrendo ali, já cianótico, verde, sem oxigenação nenhuma. Adrenalina. Adrenalina, se você achar que ainda tem tempo, você faz subcutânea, senão você vai direto na veia e faz adrenalina, tá? Outra grande utilização da adrenalina, pessoal, o choque anafilático, tá? Então, você administrou um medicamento que não tem um antagonista, você não conhece. O paciente começou a ter anafilaxia, ou seja, ele está morrendo intoxicado com aquele medicamento. O que você vai fazer? Adrenalina, tá? Então, a gente falou, por exemplo, intoxicação por paracetamol. Lá tem a N-acetilcisteína, que é um antagonista. Ótimo. Então, tem um antagonista específico. Agora, você fez um medicamento, está atendendo um equino no campo e fez um medicamento e o paciente entrou em choque anafilático. Está perdendo o ar, está perdendo a força, vai morrer na sua mão. O que você vai fazer para ressuscitar esse paciente? Adrenalina na veia. Se você achar que ainda dá tempo, você faz subcutâneo.
Se não, é adrenalina na veia. É ele que é o ressuscitador do choque anafilático. Tá bom, pessoal? Então, essas duas situações aí são as preferidas para o uso da adrenalina. Tá bom? Na gata, tá? Se ela não tiver prenha, ela vai ter um relaxamento do útero. Agora, na gata prenha, a adrenalina contrai o útero. Então, pode facilitar ou antecipar um parto aí de gata, tá bom? Na coelha, não sei se alguém vai trabalhar com coelho aqui, mas eu coloquei, ela sempre vai causar uma contração uterina, nas não prenhes e nas prenhes. Então, a gente tem que ter essa atenção com a adrenalina se você estiver tratando gata e coelha prenha, tá bom? Que ela vai causar. É claro que sua paciente está morrendo, né? Você precisa salvar a vida dessa paciente, mas ela está grávida. Você vai pensar na paciente primeiramente. A intenção é sempre salvar os dois, o feto e a mãe. Mas, numa situação de choque anafilático, você vai deixar a gata morrer para salvar o embrião? Não. Você vai salvar a mãe gata, né? Então, você vai administrar a adrenalina e depois que você conseguiu manter os padrões vitais dela, você tenta segurar o parto, tá? Não tem outra escolha. Ela tem uma interação muito importante, pessoal, com um fármaco chamado digoxina, que é usado para insuficiência cardíaca. Na verdade, a digoxina, vocês vão ver, que é ela que interage com quase todo mundo, tá bom? A digoxina é um fármaco muito complicadinho de ser usado, embora seja muito usado, porque ele é bom para arritmia, é bom para insuficiência, porém, ela interage com muita gente e ela tem um índice terapêutico muito baixo. Então, a gente sempre que usa digoxina tem que ligar o alerta, tá? E quando você usar adrenalina e depois tiver que usar um bloqueador adrenérgico, vai ter algumas descompensações. É claro, você está usando um agonista e um antagonista ao mesmo tempo. O corpo fica sem saber o que vai acontecer, né? Então, vai ter uma desregulação de frequência, de intensidade de batimento, coisas desse tipo. Mas é muito difícil você usar um agonista e depois vir com um antagonista para reverter o efeito do agonista, né? É mais para fármacos ressuscitadores. Eu só coloco aí para que vocês tenham em mente de quais interações podem acontecer. Se tiver mais alguma dúvida da adrenalina, vocês podem falar, tá? Vamos falar agora da noradrenalina, medicamento, tá, pessoal? Medicamento. A noradrenalina, ela tem uma preferência por alfa e beta 1. Por isso, ela não tem indicação na crise de asma aguda. Quem vai ser a indicação? A adrenalina, tá? Então, as pessoas às vezes falam assim, mas a adrenalina e a noradrenalina são muito parecidas, né, e tal. Mas não é bem assim. Não tem a mesma indicação terapêutica, porque eu preciso, na asma, de um medicamento que atue em beta 2. E não é o caso da noradrenalina. Ela não vai atuar em beta 2. Tá? Ela também vai ter uma ação de elevação da pressão arterial, principalmente da sistólica, né? A pressão mais alta de sístole. Ela vai aumentar essa pressão. Também é um dos vasopressores mais potentes, como a adrenalina, e não deve ser usada na asma, tá? Essa é a nossa noradrenalina. O isoproterenol age mais em beta do que em alfa. Então, se ele age mais em beta, pessoal, ele vai agir mais no coração e não nos vasos, tá bom? Ele vai ter ação no vaso? Vai também, mas não é tanto igual a ação no coração. Os dois que a gente viu, adrenalina e noradrenalina, a gente tem uma ação mais de vaso, né? Agora, falando de beta, a gente vai ter mais ação de coração, tá bom? Então, quando que a gente usa o isoproterenol? Quando o problema está lá no coração. Tem um bloqueio atrioventricular ou uma parada cardíaca. Isoproterenol é uma das melhores opções. O que é um bloqueio atrioventricular, pessoal? Vocês já tiveram em fisiologia cardíaca? O bloqueio atrioventricular é quando a válvula que separa átrio de ventrículo trava e não abre mais. Bloqueou, né? E aí você precisa de alguém para ir lá e abrir essa válvula, tá bom? Então, o isoproterenol faz isso daí, tá?
Quando o paciente tem uma parada cardíaca, você pode usar adrenalina? Pode. Mas o isoproterenol é excelente fármaco para ativar de novo esse coração, tá? Porque ele age direto em beta 1. Beta 1 tem um monte lá no miocárdio. E aí esse coração volta a ter força de contração. Volta a trabalhar intensamente, tá? Então, a principal indicação de isoproterenol é no choque, tá? Vocês conseguem já saber o que é choque, pessoal? Choque é um estado emergencial, que ou você cuida daquele paciente naquela hora, ou ele vai a óbito. Então, o choque, ele existe de várias formas. Você pode ter o choque hipovolêmico. O que é isso? O paciente perdeu sangue demais e a volemia dele foi lá embaixo. Então, é um tipo de choque, né? Ele sofreu uma hemorragia de um grande vaso, perdeu muito sangue, e aí ele tá com hipovolemia. E aí o coração tá parando, tá? Isso é um choque hipovolêmico. Ele pode ter um choque anafilático, ou seja, ele usou alguma medicação ou comeu alguma coisa que deu um quadro alérgico extremo e ele tá morrendo. Isso é um choque anafilático. Um choque séptico. Ele tem uma infecção generalizada e essa infecção está causando a parada dos órgãos, principalmente do coração. Choque séptico, tá? Então, esses são os choques principais que a gente vê. Então, em quadros de choque com parada cardíaca, o isoproterenol é uma excelente opção, tá? Porém, pessoal, ele é um fármaco de curta duração. A ação dele dura em torno de 2 a 3 minutos. Então, se você precisa desses fármacos por um tempo maior, você vai ter que colocar ele para correr na veia do paciente em infusão contínua. Porque senão, a cada 2 minutos, você vai ter que reaplicar o fármaco. Então, você põe lá no gotejamento e deixa ele correr continuamente. O paciente foi melhorando, você vai diminuindo a dose, né? Mas saibam que o tempo de ação deles é em torno de alguns minutos. Então, não dá para aplicar e parar. Você tem que aplicar, esperar ele correr continuamente na veia, até que o paciente seja estabilizado novamente, tá? Todos eles que eu falei até agora. Senhora, eu não entendi, não. Todos esses fármacos que a gente está falando... Não, eu não entendi o seguinte, por exemplo, vai diluir no soro, é isso? O medicamento para deixar correr mais tempo. Isso aí. Uhum. Mas, assim, a dose que é diluída no soro seria a mesma que eu fosse dar uma dose direta, assim, sem diluição. Seria a mesma dosagem. As doses deles, geralmente, já vem prescrito para tantos litros de soro correr em tantas horas, entendeu? Então, é diluído proporcionalmente ali, pela quantidade que tem no soro. Então, ele consegue manter essa ingesta de... Entendi. Isso. Agora, tem uma coisa, tá, Cissa? Na hora da ressuscitação, a preferência é você administrar uma dose emergencial, endovenosa ou subcutânea, para ressuscitar esse paciente, tirar ele do quadro de choque. E depois você faz a diluição para manutenção, entendeu? Entendi. Uhum, sim. Dá uma dose de ataque, tá bom? Sim. Para ele ressuscitar, para ele viver. Depois você vai mantendo em soro, tá? Dopamina, pessoal. Não confundam dopamina com L-Dopa. L-Dopa é um medicamento, pessoal, para Parkinson, tá? É outro medicamento. Não tem nada a ver com a dopamina. Na verdade, é uma molécula precursora da dopamina, mas são medicamentos completamente diferentes, tá bom? A dopamina, ela tem ação em alfa e beta 1, depende da dose. Se a dose for alta, vai ativar alfa 1 lá nos vasos. Se a dose for baixa, vai ativar beta 1 no coração, tá? Ela é um medicamento de escolha para choque hipovolêmico e choque séptico. Então, o paciente está definhando, está com perda de sangue, ou a bactéria está ficando resistente, você tem já múltiplos
agentes infecciosos nesse paciente, ele não está tendo melhora só com antibióticos, os órgãos ele está parando dopamina, tá? Quando você tem também paciente com insuficiência cardíaca congestiva, seja direita, seja esquerda, mas é um paciente grave, emergencial, ele também é um medicamento de escolha, você pode também colocar ele para gotejar lá por um tempo, até que esse coração crie forças novamente para voltar. Tá? Então, na insuficiência cardíaca, a dopamina também é um medicamento de escolha emergencial, tá, pessoal? Não é um medicamento que você vai prescrever para usar em casa, nada disso, até porque é via parenteral, não existe medicamento oral, tá? A dopamina só vai existir na via intravenosa. E tem que ter muito cuidado com a aplicação da dopamina, porque ela causa uma necrose da área se ela extravasar para tecidos vizinhos. E quando a gente administra dopamina, geralmente o paciente está muito grave, às vezes você corre contra o tempo para salvar a vida dele, né? Então, o extravasamento dessa medicação fora da veia pode causar essa necrose, tá? É claro que naquela hora você está mais preocupado em salvar a vida do paciente do que com a necrose que pode ser originada. Mas eu gosto de deixar o alerta aí que ela, a dopamina, pode causar essa necrose tecidual por extravasamento, tá bom? Aí tá a fórmula química dela, para que vocês conheçam. É uma fórmula simples, né? A dobutamina. Todos esses medicamentos também são usados em humanos, tá, pessoal? As preferências são iguais. Um ou outro que muda um pouquinho, tá? A dobutamina, ela é uma molécula sintética produzida em laboratório, tá bom? Ela reage tanto com alfa quanto beta. Também pode ser usado nas mesmas indicações clínicas da dopamina, tá bom? E ela é usada em cavalos com efeito inotrópico positivo, em cavalos anestesiados. O que é inotropismo? Vocês já estudaram em cardiologia? Vou explicar, se não estudaram ainda, o que é. Inotropismo é o aumento da força do coração. Quando a gente fala de cronotropismo cardíaco, a gente está falando da frequência cardíaca. Quando você fala de inotropismo, você está falando de força de contração. Então, quando eu falo inotropismo positivo, eu quero aumentar a força contrátil do coração. E quando eu falo de inotropismo negativo, eu quero reduzir a força de contração, tá? Em cavalos anestesiados, pode acontecer dessa força de contração ser muito reduzida pelo anestésico. E aí, durante a cirurgia, você vai observar que tanto a frequência quanto a força, o débito cardíaco, está ficando reduzido. E aí você precisa de uma medicação para melhorar esse inotropismo, essa força contrátil. Então, a dobutamina é muito usada nesses casos de cavalos anestesiados que estão perdendo força devido à anestesia. Tá bom? A xilazina é um medicamento usado em animais. Em humanos, ela não é usada. Ela é mais seletiva para receptores alfa, tá? Então, vai agir nos vasos, né? Quando a gente fala de alfa, a gente pensa logo em vaso sanguíneo. Ela tem um efeito, pessoal, além de atuação nos vasos, ela tem uma ação analgésica, sedativa, relaxante muscular, e essa ação dela é central, é lá no cérebro, tá? Então, a xilazina, ela é muito utilizada para anestesia de animais. Embora ela não seja classificada um anestésico, ela é classificada, né, como um agonista simpático, ela tem essa ação, né, de sedar, de analgesiar o paciente, tá? Então, ela é utilizada em conjunto com a cetamina ou ketamina, e as duas juntas provocam uma ação anestésica em animais. Em ovinos, é comum você usar esses dois medicamentos para causar anestesia, tá bom? Em experimentos em ratos, a gente também usa a xilazina com a ketamina
para fazer anestesia de ratos. É uma aplicação intraperitoneal e a sedação é boa, o pós-cirúrgico é bom, dificilmente você vai perder animais por causa da anestesia, tá? Eles voltam com uma certa tranquilidade, tá bom? Oi? A chilazina em suínos não faz efeito nenhum também. Oi? Em suínos não faz efeito, não. Em suínos? Já foi testado e não deu certo, não. O que eu vejo a utilização é nos equinos e em animais pequenos como ratos. Eu realmente não vi nenhuma indicação dela para suínos, não. É muito usado em cães também. Pode ser porque devido ao fato deles terem uma maior camada de posa e ela se depositar no tecido adiposo e não ter eficácia, entendeu? É uma das possibilidades. O que eu vi em relato assim, clínico é mais em ovinos e em experimentos animais, que era que eu usava também no laboratório com os meus animais. Tá? Bom, pessoal, como ela tem essa ação analgésica e sedativa, ela é muito usada para contenção química. Quando você não quer anestesiar o paciente, você só quer deixá-lo mais relaxado e um pouquinho sedado, tá? Então, em alguns procedimentos clínicos, em diagnósticos, né? Você quer fazer um eletrocardiograma do paciente e seu animal não está ficando quieto, mas você também não quer anestesiar esse animal, porque você quer ver o coração dele funcionando dentro de um padrão de vitalidade. Então, a chilazina é usada, né, para esses procedimentos diagnósticos ou em pré-anestesias, quando o animal está muito hostil, tá? Então, ele é usado nessas condições, sem uma eficácia muito boa, tá, pessoal? Falando um pouquinho agora dos fármacos que vão atuar no sistema respiratório. Os dois mais famosos são o salbutamol e o salmeterol, mas a gente também tem o fenoterol, o formoterol, o albuterol, todos eles agem em beta-2, tá? O salbutamol e o salmeterol, eles são muito específicos para beta-2, então eles não costumam dar aquela ação cardíaca, porque eles têm seletividade por beta-2. Então, isso é muito bom, porque quando você utilizar salbutamol e salmeterol, você não vai ter que ficar preocupado com o aumento da frequência cardíaca nesses pacientes. Tá? Eles vão causar uma broncodilatação, um relaxamento da árvore brônquica até bronquíolos, tá? E em partos prematuros, que você pretenda segurar esse parto por alguns dias ou por algumas horas, tá? Eles também são utilizados para poder conter as contrações do útero, tá? Eu já vi relatos de utilização deles em animais de grande porte, né? Para quando a fêmea está entrando em sofrimento por causa do parto e precisa de alguma intervenção, e aí ela utiliza o salbutamol para segurar um pouco esse parto, para que você, profissional veterinário, tenha tempo de preparar um parto mais adequado para ela, tá? Eles são usados por via inalatória ou por via oral, né? Vai depender da necessidade do paciente. Por via inalatória, pessoal, ele tem uma eficácia em torno de 15 minutos. Já tem uma melhora considerável nos primeiros minutos depois da aplicação. Mas com 15 minutos, o paciente está em crise com dificuldade respiratória. Com 15 minutos, a melhora clínica é espetacular. Se não houver essa melhora clínica, é um paciente que vai precisar de adrenalina. Mas na maioria das vezes, você consegue reverter essa dificuldade respiratória com eles em 15 minutos, tá? O tempo de ação deles é em torno, por via inalatória, de 3 a 4 horas. Por isso que é muito comum a gente repetir a aplicação da bombinha depois de 4 horas, né? De 4 em 4 horas, para que a crise de asma não retorne, tá? Por via oral, a absorção é lenta. Então, você só usa por via oral para essa questão do trabalho de parto ou
quando você quer fazer um controle para prevenir novas crises de asma. Porque na crise, se você usar por via oral, o paciente vai asfixiar e você não vai resolver o problema por via oral, tá bom? Bom, falando um pouquinho de asma, acho que todo mundo sabe um pouquinho de asma, mas eu gosto de trazer esse slide só para que vocês entendam o que acontece nesse brônquio. Não sei se algum professor já falou disso com vocês. Isso aqui, pessoal, olha, é o nosso brônquio visto recortado no paciente normal, sem estar em crise. Então, a gente tem aqui, né, um músculo liso, contrátil, e a gente tem uma mucosa normal. Isso aqui é o interior do meu brônquio, um espaço normal. Na asma, vai acontecer uma contração desse músculo. Além disso, ocorre um processo inflamatório da mucosa. Então, o espaço que resta para o ar passar é muito pequeno. Essa inflamação da mucosa é que produz a secreção, né, o catarro. Na asma grave, que é quando eu falei que a gente vai ter que usar uma adrenalina, por exemplo, vai ter a contração do músculo, vai ter a formação dessa mucosa inflamatória muito maior, além de excesso de catarro. Então, se você observar, o espaço para o ar fica muito reduzido. Então, esse paciente vai entrar em acidose respiratória rapidamente e pode evoluir para o óbito por causa da questão do pH sanguíneo, que vai estar totalmente alterada porque ele não consegue respirar. Se não chega oxigênio, o pH vai acidificar e o paciente vai morrer por acidose. Morre realmente sufocado, tá bom? Então, isso daí é a asma, tá? A gente não, talvez alguns de vocês não ouviram falar de asma ainda em animais, mas ela acontece sim, principalmente em pequeno porte, tá? Os animais de grande porte, talvez eles não chegam a ser diagnosticados com asma, mas eles têm as dificuldades respiratórias também por causa dessa constrição de musculatura lisa bronquiolar. E aí você vai usar esses fármacos também para causar essa dilatação da musculatura, tá bom? Bom, pessoal, aqui eu encerro os agonistas adrenéticos. Vocês têm alguma dúvida? Ou eu posso já começar os antagonistas? Professora, em relação à xilazina, não sei se é ela, mas tem relatos, aí eu quero ver se isso é mais folclórico, de que, eu não sei se é ela também, que ela é um anestésico mais dissociativo, que o animal, ele está contido, mas ele está, tipo assim, ele tem noção do que está acontecendo no ambiente, às vezes tem até... ele não consegue ter reação nem nada, mas ele tem consciência do que está acontecendo e tal. É verdade? É porque a xilazina, ela não é um anestésico. Ela tem essa ação sedativa e relaxante muscular, tá bom? Quem é o anestésico? É a cetamina ou ketamina. Por isso que quando você quer fazer uma anestesia no paciente, você vai associar os dois. Ketamina mais xilazina. Porque a ketamina vai anestesiar e a xilazina vai relaxar. Tá bom? Entendido? Uhum. Então, E o pessoal levanta muito a bandeira em relação aos anestésicos inalatórios. O som está muito ruim, eu não sei se é o Fabrício que ligou o áudio dele. Pode falar. Então, os anestésicos inalatórios, eu não sei se a gente vai ter um momento para falar isso depois, eu não sei se cabe a pergunta aqui, mas se a senhora pudesse falar alguma coisa sobre esses inalatórios, que é o que o pessoal mais levanta a bandeira para ser aplicado aí no procedimento cirúrgico. A gente vai ter aula de anestesia, tanto geral, porque eles entram na anestesia geral, os inalatórios, tá? Ok, eu aguardo. Quanto endovenoso, tá? Mas realmente, eles são fármacos de preferência, tá? Agora, a xilazina e a ketamina, juntas, eles não têm esse bloqueio neuromuscular na anestesia, não. Quando os dois estão juntos, o paciente ele fica de fato desacordado.
Então, ele não tem essa percepção de que está paralisado, mas não pode fazer nada, né? A sensação é essa, de você estar tudo paralisado, mas você está consciente. Então, quando você usa os dois juntos, você não tem problema, não. Tá? Tanto é que os comitês de ética aprovam o uso. Eu usei no meu doutorado os dois juntos para ratos. E ele foi aprovado em comitê de ética, por isso que eu estou te falando, né? Porque quando você usa ele sozinho, realmente ele é um fármaco que deixa a consciência ativada. Então, ele não é aprovado para uso sozinho com a função de anestesia. Aí a preferência é, de fato, os inalatórios, alotano, isoflurano, esses fármacos. Né? Usaram muito éter também como anestésico respiratório para animais de pequeno porte, mas também não tem uma boa indicação mais, não. Já não está sendo mais aprovado nos comitês, não. Tá? Mas logo depois dessa semana de prova, nossa aula vai ser justamente de anestesia. E aí a gente debate mais sobre eles também. Tá bom, professor. Obrigada. Nada. Mais alguém, pessoal? Professor. Oi. Fala mais alto um pouco. A ketamina, ela potencializa a xilazina? Os dois juntos, um vai potencializar o outro em receptores diferentes. A xilazina nos receptores alfa e beta e a ketamina nos neurônios anestésicos de dor. Beleza. Tá? Os efeitos são potencializadores, mas eles agem em receptores diferentes. Tá? Bom, pessoal, então eu vou começar a falar aqui dos antagonistas adrenérgicos, ou fármacos antiadrenérgicos, ou bloqueadores adrenérgicos, como vocês preferirem chamar. Tá? Todos têm a mesma significância: antiadrenérgico, bloqueador adrenérgico, ou antagonistas adrenérgicos, tá? Então, quando que a gente vai usar esses fármacos? Quando você quer reduzir a ativação simpática, tá? A gente vai ter aí medicamentos com ação em alfa e com ação em beta, ou seja, quero antagonizar alfa ou quero antagonizar beta. Quando eu quero antagonizar alfa, a gente tem dois fármacos bem famosinhos, que é a prazosina e a ioimbina, tá? E quando eu quero antagonizar beta, eu tenho atenolol, propanolol, metoprolol. A prazosina e a ioimbina, pessoal, eles já foram usados como fármacos controladores de pressão arterial, né? Porque está antagonizando o alfa. Se você parar para pensar, ele vai ter uma ação para reduzir pressão arterial. Mas eu já vou falar com vocês que eles caíram em desuso nessa função, que a gente tem outros fármacos antihipertensivos com uma ação muito melhor do que eles, tá bom? Já os antagonistas beta-adrenérgicos são bem usados, tanto pelos humanos quanto pelos animais. São bem famosos, a maioria de vocês já deve conhecer: o atenolol, propanolol, metoprolol, pindolol, são esses os fármacos. Em animais, o que vocês mais vão utilizar é o propanolol, tá? Então, eles vão fazer o quê? Vão antagonizar beta, principalmente beta-1 no coração. Essa é a nossa principal ação. Então, ó, antagonista de alfa vai agir sobre os vasos sanguíneos. Então, o agonista vai contrair o vaso sanguíneo, o antagonista vai relaxar o vaso sanguíneo. O agonista vai contrair o esfíncter da bexiga, o antagonista vai relaxar o esfíncter da bexiga. Próstata, né? Hiperplasia de próstata, é muito comum a gente usar antagonista de alfa, tá? Para tratamento. Clinicamente, eles são eficazes. Já foi bem conhecido esse uso, tá bom? Os beta-bloqueadores, vou falar um pouco mais deles, tá? O principal fármaco que vocês irão prescrever é o propranolol, tá, pessoal? Porque ele tem uma ação de proteção cardíaca fantástica.
tá? Então, ele ajuda a proteger o coração de arritmias, ele ajuda a proteger o coração de infartos, ele ajuda a proteger o coração de crises hipertensivas, tá? Porque ele é um beta-bloqueador. Então, tanto em humanos quanto em animais, a ação dele é fantástica, tá? Então, mais do que redutor de pressão arterial ou antiarrítmico, a gente considera esse fármaco como um fármaco cardioprotetor. Então, você sabe que o paciente é cardíaco, é muito comum você já entrar com propanolol para proteger esse coração. Tá? Ou o paciente sofreu já um infarto, uma parada cardíaca. Você entra com propanolol para proteger esse coração. Tá bom? Então, ele é tanto preventivo quanto curativo. Tá? E aqui, ele tem uma ação ansiolítica. Vamos entender essa ação ansiolítica e por que eu não falei deles lá na aula de ansiedade. Porque esse fármaco, a ação ansiolítica dele é só nas respostas somáticas. Ele não tem uma boa resposta neurológica. Então, o paciente ansioso, além de todos os sintomas corporais, ele tem a mente agitada. Então, os beta-bloqueadores, eles não vão melhorar essa mente agitada. Ele vai reduzir somente os efeitos sistêmicos, que são o quê? Tremores, taquicardia, sudorese, hiperventilação. Então, eles são ótimos para fazer isso daí, para diminuir esses sintomas. Mas a mente, ele não tem poder sobre ela, tá, pessoal? Então, a gente tem que ter isso em vista, que eles não servem para tratamento de ansiedade. Eles são usados tipo assim, eu vou me expor ao público e tenho vergonha, eu tenho fobia a muita gente. Então, eu posso diminuir os sintomas aparentes da ansiedade, mas eu não vou tratar esse quadro ansioso central. Tem uma ação hipotensiva, tá bom? Então, ele vai reduzir, né, a pressão arterial, tá? Quando você tiver cães e gatos com cardiomiopatia hipertrófica, o que é cardiomiopatia hipertrófica, né? É um coração que cresceu demais e ele está perdendo força de contração, né? Por causa dessa hipertrofia, tá? Hipertrofia é quando a célula cresce de tamanho. Se ela cresceu de tamanho, ela perdeu força contrátil. Então, tanto cães e gatos sofrem dessa cardiomiopatia hipertrófica e o propanolol é o medicamento de escolha para esses animais, tá? E em gatos com problemas de hipertireoidismo, também, que é um problema que costuma acometer gatos, né? Essa desregulação da tireoide, tá? Quando você for fazer alguma cirurgia nesses pacientes, o propanolol ele é indicado como pré-cirúrgico, porque ele ajuda a estabilizar esse quadro da tireoide indiretamente, tá? E ajuda o paciente a ter uma melhor aceitação da anestesia. Esse efeito ainda não está muito bem compreendido, mas na prática clínica ele já foi visto como benéfico, então foi adotado como pré-anestésico em gatos com problemas de tireoide. Ok, pessoal? Por hoje era isso. Deixo aí uma frasezinha para a gente cuidar da nossa saúde, né? Para a gente não precisar depois tratar da doença. E fico à disposição se vocês tiverem alguma dúvida. Não sei se vocês viram, mas a próxima semana é a semana em que começariam as nossas provas, né? E aí hoje a faculdade divulgou um calendário. Então, segunda-feira é aula normal, tá? E na terça-feira é plantão de tirar dúvida. Tá bom, pessoal? Então, a gente não vai trabalhar conteúdo na próxima semana a partir de terça. Segunda eu vou dar aula, sim, de conteúdo para vocês.
porque é a aula convencional. Mas na terça começariam as provas. Então, na terça, a nossa aula é de tirar dúvidas. Tá? Eles pediram para que a gente não aplicasse conteúdo diretamente, porque seria semana de prova. Então, eu vou estar online com vocês, mas para essa condição. E aí, a gente já vai estar usando a nova plataforma também, a AVA, tá? O portal continua sendo acessado da mesma forma, mas a gente vai ter essa plataforma adicional aí, com mais orientações para vocês. Se alguém quiser falar alguma coisa, eu estou à disposição. Eu só queria ver, professora, aqui esse conceito se norepinefrina equivale a noradrenalina e epinefrina é igual a adrenalina, é isso? São sinônimos. Uhum. Tanto Mas para a molécula do nosso corpo quanto para o medicamento. Você pode usar, os dois termos estão corretos. tá, mas norepinefrina não tem nada a ver com epinefrina. Não. A norepinefrina ou noradrenalina como substância do corpo, ela é o neurotransmissor. Certo. Tá? Ela vai estar presente lá nos neurônios do simpático. A adrenalina ou epinefrina, ela é um hormônio produzido pela glândula adrenal, que vai ser lançada no sangue. Todo hormônio é lançado no sangue. Tá? Com isso, e existem medicamentos que imitam os dois, né? E que recebem os mesmos nomes. Ainda tem isso para confundir, peraí. Tem isso. Ok, professora, obrigada. Nada. Mais alguém, pessoal? Essa semana pouca gente entrou, né, na aula. Uma pena. O pessoal tá reclamando muito de Professora. internet. Sinal de internet. Oi? O pessoal tá o quê? Reclamando muito de sinal de internet, né? Tá. Internet fraca e tal. E o pessoal tá falando muito. Começou ontem isso aí, essa reclamação. Acho que é muita gente usando ao mesmo tempo aí. Fica instável. Aqui em casa também tava instável já tarde. Né? Aqui até que a gente não teve muito problema ainda não, graças a Deus. Professora. Oi. Em relação ao trabalho, a senhora quer com quantas casas decimais após a vírgula? A gente usa uma só. Uma só? Só, uhum. No máximo 2, se for uma dose muito pequena. Tá? Ok. Se a resposta for uma dose muito pequena, você usa 2, né? Agora, a gente usa uma só por causa da graduação das seringas. Tá ok, então. Mais alguém? Christian, obrigada mais uma vez, tá? Pela disponibilidade aí do sistema. E qualquer coisa, pessoal, fica à disposição de vocês aí pelos fóruns, tá bom? Por e-mail, se acharem melhor.